Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada filho, cada filha de nosso Deus. Que o nosso eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a todos, a cada um, de maneira toda especial, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória seja dada ao nosso Deus. Vamos começar lendo a palavra do Senhor. Eu creio, tenho certeza que Deus tem uma maravilhosa palavra para falar com o seu povo hoje. É Ele que está aqui, o nosso Senhor Jesus, é o que está aqui. Meus queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Em Hebreus 12, 24, essa não é a palavra principal, mas vamos ler essa daqui também. Assim está nos escrito na palavra do nosso Deus. Vós chegaste a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede o verso 25, que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que os da terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Quem é que é dos céus? O nosso Senhor Jesus Cristo. Continua assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Verso 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, meus amados irmãos? Oremos ao Senhor então, para começar esta live, nesta tarde, deste dia em que Deus está aqui pronto para nos abençoar nesta quarta-feira. Vamos fechar nossos olhos, concentrar-nos em Deus, elevar os nossos pensamentos aos céus e orarmos ao Senhor. Ore ao Senhor agora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por estar aqui junto de nós, por estar nos abençoando através desta live, fazendo, meu Deus, com que seu povo seja tocado, abençoado, atingido, Senhor, com plenas e abundantes bênçãos em suas vidas. Meu Pai Celestial, eu oro para que essa palavra que nós lemos de começo desta live fale com cada um do seu povo, amado Espírito Santo, através dela, através deste seu servo. Nós sabemos, Jesus, que toda honra e toda glória há de ser dada ao Senhor por tudo. Tudo que vai acontecer nesta live, vai acontecer aí, onde quer que esta pessoa esteja escutando ou há de escutar esta live, que o Senhor seja glorificado através desta live. Esta live tem o pleno motivo e motivação de glorificar o Senhor Jesus, através das vidas alcançadas, através da palavra ministrada, através da oração, que é feita com fé, meu Deus, e que salva os doentes de alma, os doentes de espírito e os doentes de corpo, pois é isto que a oração da fé, conforme Tiago 5,14 nos faz. O Senhor o levantará, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Meu Deus, cumpra esta palavra na vida das pessoas aqui, escutando esta live e que hão de escutar. Meu Pai Celestial, que a sua bênção atinja as suas vidas, que a sua bênção, meu Deus, repouse sobre suas casas e que eles, meu Deus, tenham o seu coração aberto, pronto, disponível para receber daquilo que o Senhor os tem preparado, daquilo que o Senhor os tem prestes a falar. Fale, Jesus querido, fala-nos hoje sim, revelando a sua santa vontade a cada um de nós, através das suas verdades sagradas. No seu nome, Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos e lhe agradecemos, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Quem crê,
Aí onde você está, diga amém. Deus está te vendo, meu querido, e Ele está aqui pronto para te abençoar. Nós temos uma palavra muito maravilhosa em Hebreus 12, 24. O sangue do Senhor Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O Senhor Jesus, que é mediador de uma nova aliança, a aliança do seu sangue. Quando Ele fez a Santa Ceia, o grande ato que nós guardamos até hoje em memória dele, todas as vezes que vamos na igreja no culto de ceia, o Senhor Jesus disse as palavras que são ministradas ceia após ceia. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Isso está escrito em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. O sangue do Senhor Jesus é o sangue da nova aliança. É o sangue que fez a nova aliança. É o sangue puro e sagrado que nos purifica. O sangue pelo qual, por ele, nós somos limpos de todo e qualquer pecado. E não há nenhum sangue mais poderoso que o sangue do Senhor Jesus. E é tão forte isso, quando fala sobre o sangue de Jesus, que lá, que eu me lembro em Gênesis 9, Noé fala assim, que os seres humanos, seus descendentes, não deveriam comer carne com sangue. Por quê? Porque o sangue é a vida. É a vida do nosso corpo, é o sangue. Quando o coração para de bombear o sangue, quando o cérebro para, ali é a morte. O sangue é sim vida, conforme a palavra em Gênesis 9 diz. E quando Jesus derramou seu sangue na cruz, Ele estava derramando a sua vida em seu favor, em meu favor. O seu sangue, que fala muito melhor que o sangue de Abel. Por que a Bíblia fala do sangue de Abel? Porque nós vemos lá quando Caim matou Abel, que está escrito, o Senhor Deus disse, que o sangue de Abel clamava na terra. Ele clamava. E dizem por aí que até hoje o sangue de Abel está clamando na terra. E muito melhor, muito maior que o sangue de Abel, o primeiro morto da face da terra, é o sangue de Cristo. Porque ele, até mesmo antes de ser morto Abel, ele foi morto. Como assim, missionário? Que eu me lembro em Hebreus ou em Apocalipse, nos diz assim que o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado antes da fundação do mundo. O sangue do Senhor Jesus, como assim? Porque o Pai, por sua plena vontade, ele sabendo que o homem iria cair, ele não fez o homem cair, ele deu o livre-arbítrio. Mas ele sabia que o homem iria usar o livre-arbítrio para o mal, não para o bem. E ele já preparou algo para redimir o homem. Algo que mesmo ele errando, depois ele teria a chance de se salvar pelo grande amor de Deus. Meus queridos, quando Deus escolheu o povo de Israel para ser seu povo, para ser seus eleitos, ele não se esquecia de todos os povos que havia na volta. Só o povo de Israel no Antigo Testamento tinha a oportunidade de receber a salvação de Deus mediante o cumprimento da lei de Moisés. E todo o resto do povo, do mundo, não tinha essa chance, pois não viviam no meio do povo de Deus, não ouviam as palavras sagradas de Deus e não poderiam obedecer às leis de Deus. E todos, naturalmente, estavam condenados a viver toda a sua eternidade longe do Criador. Longe. Mas Jesus, mas Deus, nosso Pai Celestial, vendo tamanha coisa terrível, todos os dias vendo pessoas, criaturas suas indo para o inferno, Ele preparou uma salvação, Ele preparou algo para redimi-los, Ele preparou uma oportunidade, não só para o povo de Israel, mas para todo o mundo. Através de quem? Do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele poderia mandar um anjo na terra para morrer, mas não, Ele mandou o seu próprio Filho, o Filho unigênito. Naquela época ele era unigênito, e agora em Hebreus capítulo 1 ele é chamado de primogênito. Por quê? Agora somos muitos irmãos, mas ele por um tempo foi o único Filho de Deus, o Filho amado. Nenhum pai terreno, muito difícil, daria a vida do seu filho por algum estranho na rua. Quem é que faria isso? Daria vida, como lá em Romanos 5 diz, talvez por um bom alguém ouse morrer. Só que aí é você mesmo morrendo por aquela pessoa. Mas você dá a vida de alguém por outra, é mais forte ainda, meus queridos. Uma pessoa que você ama, que está aos seus cuidados, que você pode decidir o que vai acontecer com ela, você dá a vida dela por alguém, é algo muito radical, muito forte, e que Deus fez, que Deus tomou atitude. Ele deu o seu Filho amado, o seu único filho, seu filho querido, por amor de muitos, pela salvação
de toda a humanidade, se ela assim o quiser. É isso que nós cremos, é isso que nós pregamos. Nós não acreditamos, como alguns, que o nosso Senhor Jesus morreu apenas por aquele ou aquele outro, não. Mas como diz, que eu me lembrei em 2 Timóteo, 1 Timóteo 1, quando o apóstolo Paulo fala, na verdade que eu me lembre é 2 Timóteo 2, 4, por ali, que o sangue de Jesus foi derramado em favor de todos, para que sirva de testemunho a certo tempo. Que tempo? O tempo do juízo final. Ninguém vai poder dizer: meu Deus, o Senhor nunca me deu uma oportunidade de salvação. Ele deu. De qualquer maneira, Ele vai fazer que o seu evangelho, a oportunidade de salvação, chegue às pessoas. Mas há uma grande advertência no livro de Provérbios, que nos diz assim, meus queridos, lá em Provérbios 29:1, que a pessoa que repreendida muitas vezes, que endurece a sua cerviz, isso daí é endurecer o coração, não se inclina. Que endurece o seu coração, será quebrantada irremediavelmente. Não vai ter remédio, vai ser cortada, vai ser quebrada. E tantas pessoas vivem uma vida totalmente dilacerada, meus queridos. Mas Deus não quer isso para você. Deus, se Ele te repreende, se Ele te dá uma repreensão, é para o seu bem, para que nós venhamos ouvir a Ele e nos atentar, pois Ele sabe o melhor para nós. Deus é um bom Pai, não existe melhor Pai do que Deus. E assim como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103 nos diz isso. E lá em João 1,12 diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Meus queridos, e como diz em 1 João 3, que grande amor foi demonstrado a nós. O tal é de nós podemos ser chamados filhos de Deus. Que grande amor nos alcançou. Não tem amor igual a esse. E por isso, como ontem nós falamos sobre guardar o coração, é tão importante obedecermos a Deus. Ninguém te ama como Jesus te ama. Ninguém deu a sua vida por você como Ele deu. Mesmo que alguém morreu por outra pessoa, ninguém morreu como Jesus morreu. Ninguém morreu crucificado por livre, espontânea vontade, sem cometer um crime. Ele morreu de bom grado. Uma pessoa que é assassinada, que na verdade, uma pessoa que ela paga uma pena de morte, quem é essa pessoa que vai pagar de bom grado? Como assim? Mas Jesus sim. Tanto é que no Evangelho de João ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou em resgate de muitos. Ninguém, tantas pessoas veem filmes sobre a morte de Jesus e dizem: ó, coitadinho de Jesus, olha lá os romanos matando ele. Mas Jesus deixou que os romanos matassem. Ele entregou a sua vida, ele derramou a sua vida até a morte de cruz, conforme Filipenses 2 nos diz. Ele foi com forma de servo, obediente até a morte. Ele pagou o preço que nós nunca poderíamos pagar. Por mais que nos esforcemos para ser boas pessoas, Ele foi o nível de perfeição exigido por Deus. Todos os nossos atos de justiça, separados do que Jesus fez, está escrito na palavra de Deus, que me lembro no livro de Isaías ou em Romanos, que os nossos melhores atos de justiça são comparados por Deus como um trapo de imundícia. De imundícia, meus queridos. Por quê? Como assim, missionário? Porque não chega nem aos pés do que Deus exige. O que Deus exige? Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,15. Ele também disse, o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Perfeito, meus queridos. E quem de nós é perfeito? Quem de nós somos livres de defeitos e falhas? Eis a questão, será que a gente chega em tamanho ápice, em tamanho nível? Por nossa força, não. Se você tentar, você pode fazer tudo o que quiser, pode viver e morrer até na igreja, você não vai conseguir alcançar um nível de perfeição por você mesmo. Se você tentar pelo seu mérito, pelas suas boas obras, pela sua caridade, pelo seu amor, isso tudo é importante, mas não é por isso que você vai alcançar o reino dos céus. É pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para te salvar. E vivendo nisso, vivendo no que Ele sacrificou, nós temos vida nova. Só que eis a questão, como foi lido aqui, meus queridos, a gente tem que respeitar, ouvir o que nos foi pregado, ouvir o que nos foi ordenado. Olha só o que está aqui, meus queridos. Jesus, o mediador de uma nova aliança, e sangue
da sua aspersão, que fala muito melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, o sangue de Jesus, ele clama até os dias de hoje muito mais forte que o sangue de Abel. Mas o que o sangue de Abel clama? O sangue de Abel clama por justiça. Ele foi morto injustamente, inocentemente. Mas o sangue de Jesus, ele clama por salvação. Salvação da humanidade. Sabe, o amor, ele ultrapassa a justiça. Sabe por quê? Você acha que foi justo Jesus descer do céu para nos salvar? Nem um pouco justo. Ele se despir da sua glória, sangrar, sofrer por nós? Nem um pouco justo. Nós não merecíamos isso. Se a gente merecesse, aí seria justo, mas a gente não merecia. Tamanha graça, tamanho amor, tamanha misericórdia. Mas mesmo assim ele fez. Por quê? Por amor. Amor eterno, amor que não pode ser medido, um amor que nos faz filhos de Deus, um amor que excede a todo entendimento, e como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5, que eu me lembro do versículo 14, um amor que nos constrange. Meus queridos, vede que não rejeiteis ao que fala. Quem é que está falando conosco agora? O Senhor Jesus. Não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, Moisés. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu, Jesus. Jesus, o Rei do céu, ele hoje nos adverte, nos chama para a salvação, para a vida nova da parte dele. E já que nós falamos ontem que hoje nós tocaríamos sobre o coração novamente, meus queridos e amados, filhos de Deus, sabe o que nós devemos abrir a nossa porta, o nosso coração, é somente para Jesus. Guardar o nosso coração, mas por que guardar? Guardar de quem? Guardar para quem e guardar de quem? Guardar para Deus. E guardar de quem? Guardar do pecado. Já que foi lido aqui sobre Abel, nós sabemos sobre a morte de Abel, quando Caim o matou, que Deus disse assim para Caim: o pecado bate a porta, sua porta, está à porta e cabe você dominá-lo. Eis a questão. O pecado todos os dias bate na nossa porta. Na porta de quem? Na porta do nosso coração. Ele quer entrar em nosso coração, quer fazer morada. E quando nós deixamos o pecado entrar no nosso coração e gostamos dele, aí a separação entre nós e Deus. Aí é o inferno na vida. Um dos significados do inferno é separação de Deus. E a pessoa, tanta gente diz, minha vida é um inferno. Ela está dizendo, a minha vida é uma vida separada de Deus. E ela nem percebe, nem sabe isso. Tanto é que o salmista, não me lembro muito bem qual salmo está, eu sei que eu me lembro é acima do 100, ele disse assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Por quê? Porque todo dia o pecado está ali à porta do coração, querendo entrar dentro de nós e fazer morada, querer que a gente viva uma vida com ele, com pecado. E se a gente deixar, se a gente atender, se a gente gostar, venha pecado, venha. E é claro que a gente não vai dizer venha pecado, mas o que a pessoa diz? Venha prazer, venha dinheiro, venha isso, venha aquilo outro. Dinheiro é pecado, missionário? Prazer é pecado? Não, mas há certo tipo de posse de dinheiro que é pecado. Há certos prazeres que são pecaminosos, sim. E a tais prazeres nós devemos rejeitá-los de todo o nosso coração. Mas alguém dirá: a vida é curta, temos que aproveitá-la. Mas nós devemos dizer, o inferno é eterno e tem que ser evitado. Meus queridos, cabe a nós dominar o pecado. Cabe a nós dizer não ao pecado todos os dias. Cabe a nós a não abrir a porta do nosso coração para o pecado, para os prazeres. 1 João, meus queridos. 1 João 2, 16, 15 a 17 nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor Jesus, lá em Lucas 6,46, disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, na verdade não foi aí que ele disse. Em Lucas 6,46 ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Em uma outra das suas passagens, perto dessa também, ele diz: porque muitos me dirão Senhor, Senhor,
e não entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse sim é o que entrará no reino dos céus. Meus queridos, a vontade de Deus é sempre contra o pecado. A vontade de Deus nunca vai agradar a nossa carne. A nossa carne é o quê? O nosso desejo pelo errado. Nunca, 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 sempre vai se contrapor. Se você acha que a vontade de Deus é algo que te dá prazer contra o que está escrito na Bíblia, isso está errado. A vontade de Deus está aqui nas Sagradas Escrituras e é por ela, pela palavra de Deus, que nós devemos nos guiar todos os dias da nossa vida e não deixar o pecado dominar o nosso coração. A dois que todos os dias bate na porta do nosso coração, a dois que todos os dias, na verdade, se você já aceitou Jesus, ele já está dentro do coração, mas há um que mesmo Jesus fazendo morada, todos os dias ele está ali batendo para ver se você vai rejeitar Jesus e vai aceitar ele na sua vida. E qualquer um está, talvez, com esta opção. Todos, meus queridos, todos os dias tem a opção de fazer o errado e fazer o certo. Como Deus disse, cabe você dominá-lo. Um dos frutos do Espírito Santo é o quê? Domínio próprio. E se um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, um dos frutos da carne é não dominar-se. A pessoa que não se domina, não domina as suas vontades, ela está fadada a se guiar por qualquer coisa, a se levar, como o apóstolo Paulo disse, por todo vento de doutrina. E como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: meus amados irmãos, não vos comoveis por todo vento de doutrina. O que é todo vento de doutrina? Uma pessoa diz uma coisa que é aquilo e você já acredita naquilo. Cuidado, meus queridos, cuidado. Quando a gente escuta algo sobre alguém, sobre alguma coisa, a gente tem que verificar se aquilo é verdade ou não. Até mesmo quando você escuta uma pregação, uma palavra, por que todos os pregadores falam para o povo, pelo menos a maioria, abrir a sua Bíblia para ver se aquilo que está sendo falado está condizendo com o que está nas Escrituras? E isso é certo, isso é correto, pois nós devemos somente receber na nossa vida aquilo que é de Deus. Com que base é dito isto? Com que o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5: examinai todas as coisas e retende o bem. O que é o bem? O bem de Deus. Aquilo que nos faz bem é bem. Só que, eis a questão, há uma grande diferença daquilo que faz bem à nossa carne e aquilo que faz bem ao nosso espírito. Tem coisas que nos fazem bem à carne momentaneamente, mas não faz bem ao nosso espírito. E nós devemos vigiar. Tudo aquilo que não agrada a Deus não vale a pena, meus queridos. Não vale a pena. Custe o que custar, perca o que tiver que perder, mas nós devemos agradar a Deus, fazer a sua vontade e perseverar até o fim em fazer a vontade dele. Meus queridos, o tempo está se aproximando em que o nosso mestre está chegando e falta tão pouco tempo, meus queridos. Por que desistir agora? Como aqui em Hebreus diz também, somente um pouquinho de tempo, não diz nem um pouquinho, um pouquinho de tempo, em que há de vir virá e não tardará. Não tardará aquilo que Deus prometeu que vai acontecer. E isto sim também é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos o tempo que nós temos aqui na terra, mas o tempo que nós tivemos, nós devemos perseverar, continuar firmes, não desistir no meio do caminho. É uma caminhada, é uma jornada. Nós estamos correndo para alcançar um prêmio, o prêmio da soberana vocação. Veja os atletas, o próprio apóstolo Paulo usou esse exemplo. Eles lutam e correm, mesmo cansados, mesmo quando todo o seu corpo pede para eles parar, mas eles continuam correndo. Para quê? Para alcançar um troféu corruptível, um troféu que hoje está aqui, daqui a alguns anos ninguém vai se lembrar mais daquele atleta que ganhou aquele troféu, mas nós estamos lutando por um troféu que nunca se apaga, por uma herança incorruptível, uma herança que nos está aguardada nos céus, por Deus. Não vai ser os homens que vai nos dar, é o próprio Deus, se nós formos fiéis até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o Senhor Jesus também, Apocalipse 3, disse: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje, Deus está falando com vocês através dessa live sobre perseverança, meus queridos. Às vezes é difícil continuar firme, mas mesmo assim devemos continuar. Não podemos nos deixar embaraçar-nos pelas coisas que vêm na nossa vida. Eu gostaria de meditar com os senhores, servos do Senhor,
pessoas ilustres que estão escutando esta live, que hão de escutar, que estão meditando nas palavras que estão sendo ditas através dessa live, no sermão profético que o Senhor Jesus nos fala aqui em Lucas 21, 34. É muito forte essa palavra e eu sinto que Deus está querendo falar com os senhores. Aqui nos diz assim, Lucas 21, 34. Olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Meus queridos, é difícil o nosso coração se carregar, como diz o começo do versículo, de glutonaria, de embriaguez, porque somos cristãos, por assim nós acreditamos, mas dos cuidados da vida, das distrações, é muito fácil. Aí está o grande plano do maligno. Já que ele não pode nos fazer cair deliberadamente no pecado, qual é o plano do mal? Nos distrair, pois com a distração a gente vai se distanciando de Deus, se distanciando de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus, de ir na igreja. É isso que o maligno quer, distrair-nos, meus queridos. E assim a nossa fé vai esfriando, esfriando e esfriando. E quando o pecado bate na porta, a gente já não tem mais força de resistir. Porque o pecado, na verdade, tem vezes que ele bate na porta, tem vezes que ele quer escancarar, que ele está lutando para abrir. E você vai ter que ir lá na porta e segurar com todas as suas forças. E se você não estiver forte espiritualmente, o maligno vence, meus queridos. Nós não podemos dar brecha para o mal. O Senhor Jesus disse aqui, olhai por vós, cuidai por vós mesmos. Aquele que cuida estar de pé, olhe que não caia, diz assim 1 Coríntios 10, 12. Se quem acredita que está de pé deve cuidar para não cair, meus queridos. Isto não é só um dia, é todos os dias. E a gente não vai cuidar e estar de pé somente quando está na igreja, não. É todos os dias, meus queridos. A nossa vida de culto a Deus não é só lá quando a gente está na igreja. Nós, quando estamos na igreja, estamos fazendo em público o que nós estamos fazendo no secreto, ou pelo menos deveríamos fazer no secreto. O que? Honrar a Deus, tratar bem as pessoas. Estamos ali honrando, glorificando a Deus de todo o nosso coração, fazendo orações, ouvindo a palavra. É isso que nós devemos fazer todos os dias. Olhar pela nossa alma. Nós fazemos tantos planos, e você deve ter feito tantos planos talvez para esse ano de 2025, mas qual é o plano para a sua alma nesse ano? Qual é o plano que você tem espiritual? Há tantos planos, como lá em Tiago diz, agora vocês que dizem, ano que vem iremos para tal cidade, iremos faturar muito dinheiro, iremos fazer isso, aquilo outro, planos materiais. E ele disse que a gente deveria dizer, quem faz esses planos deveria dizer, se Deus quiser, se nós estivermos vivos, faremos tal e tal coisa. Mas é muito mais forte, meus queridos, quando nós pensamos que o plano que mais Deus quer ver em nossas vidas são planos espirituais. Planos sobre a nossa vida com Ele, planos de orar mais e não ficar só na conversa. Deus nos ordena hoje a falar menos e agir mais. Aquilo que nós temos planejado de bem fazer, colocar toda a nossa força, colocar toda a nossa coragem, toda a nossa fé para fazer aquilo, meus queridos. Há pouco tempo, o que você tiver que fazer, faça e faça depressa. Assim te diz o Senhor Jesus. Como tu diz isso, missionário? Está na Bíblia. Eu digo que diz o Senhor Jesus porque ele disse mesmo, está lá nos evangelhos, em 3 evangelhos, na tentação, lá na ceia, ele disse isso para um dos seus discípulos, aquilo que tiver que fazer, faça depressa. Nós temos muita coisa para fazer. Sabe o que você tem que fazer? Cuidar da sua alma, orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus. E se você tem que fazer isso, faça depressa. Por que fazer depressa? Está dizendo que eu devo orar com rapidez? Deus me abençoe, Deus... Não é isso. Mas é você se envolver mais com isso. É você colocar o seu coração mais fortemente a fazer isso. Porque se você não se decidir fortemente, como nós falamos aqui em uma das lives sobre determinação, você não vai conseguir fazer as coisas. Se a gente não se determinar, a preguiça pode tomar conta do nosso coração.
A preguiça, depois eu faço. A procrastinação pode tomar conta do nosso coração. E a gente não pode deixar, meus queridos. A gente tem que se levantar na fé, se levantar na oração, se levantar na vida com Deus. Você tem que se levantar aqui na terra com Deus para você estar em pé diante do Filho do Homem. Nós temos que ser dignos de estar lá. Mas, missionário, ninguém é digno. Mas, meus queridos, por mais que a gente não mereça, por nossa própria sorte, as bênçãos e a salvação, nós temos que fazer pelo menos um pouco, tudo que a gente puder fazer, o nosso melhor. Como diz lá em Colossenses 3, como ao Senhor e não aos homens. Isso até quando a gente faz para os homens. Quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, nós falamos isso ontem, né? Nós devemos, na verdade, amar o próximo como Jesus nos ama. E como Jesus nos amou, como Ele ama o próximo, é assim que nós devemos amá-los. Fazendo o melhor de nós, o melhor para Deus, o melhor para as pessoas, o melhor, tudo que nós podemos fazer de melhor, façamos, pois isso agrada a Deus. E nós falamos ontem, né, que um coração apaixonado por Deus, que ama a Deus, procura agradá-lo. Meus queridos, os tempos são difíceis e resta pouco tempo. A nossa alma está em jogo, pois muitos dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Mas isso não está certo. Cuidado, meus queridos. A nossa salvação ainda está em jogo. Ainda está sendo olhado por Deus se nós vamos entrar nos céus ou não. Se amanhã eu me desviar, eu posso, se amanhã Jesus voltar, ficar aqui na terra. E se eu morrer amanhã com a vida desviada, caso eu me desviasse amanhã, eu iria para o inferno. E olha só, até aqui, desde 5 anos que eu tenho dedicado a minha vida inteiramente para Deus, isso não é para falar de mim, mas eu teria jogado todos esses 5 anos fora. Perceba, do que adianta você for fiel toda a sua vida e no último momento você a desviar. E quem sabe se esse não é o teu último dia? Quem sabe? Você sabe? Eu não sei se é o meu último dia. Eu não sei. Para morrer basta estar vivo. Não é o que diz o ditado? E para Jesus voltar basta nada, não precisa de nada. Sabe, meus queridos, muitos dizem, isso pode gerar polêmica, como eu disse ontem, mas eu tenho que dizer porque Deus nos ordena falar isso. Não há mais nenhum sinal, meus queridos, para Jesus voltar, para o arrebatamento acontecer. Na verdade, retrato-me. Para Jesus voltar, há sinais sim que devem se cumprir, mas para o arrebatamento não. Há uma grande confusão escatológica nas igrejas e na mente de muitos cristãos, confundindo o arrebatamento com volta de Jesus. Primeiro, meus queridos, quando todo olho verá, é na segunda volta. Mas quando ninguém vai ver e será secreto, é o arrebatamento. É o que o Senhor Jesus disse aqui em Lucas 21, que virá aquele dia como um laço. Um laço. Quem é que vê do nada? Quando o feitor está lá no escravo, ele do nada, ele chega e ó, dá um laço. É no abrir e piscar de olhos. Como o Senhor Jesus disse, a vinda dele seria como um ladrão. E essa vinda é o arrebatamento. Mas a vinda em que todo olho verá, meus queridos, é depois dos 7 anos de grande tribulação. E para isso, o evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Para isso, tem que acontecer um monte de sinais, muito mais desastre, muito mais terremoto, muito mais maremoto. Os 7 selos têm que ser abertos, as 7 trombetas têm que tocar, as 7 taças da ira de Deus têm que ser derramadas. Mas isso é para a segunda volta. Para o arrebatamento, tudo que tinha que acontecer, já aconteceu. Cuidado, meus queridos, não deixe o seu coração pensar assim, não, Jesus vai voltar, ó, falta muito tempo ainda. Já passou-se 2000 anos. Já passou-se muito tempo. Não vai ter mais muito tempo. Meus queridos, aqui Jesus disse também, olhai para a figueira. Quando vedes que ela dá o seu fruto, aí vocês vão ver que o verão está próximo. Nós vemos muitas vezes em Ezequiel, também, lá em Ezequiel 37, em Ezequiel 39, quando ele profetiza sobre a volta de Israel como nação, ele chamando também Israel de figueira. Jesus dizendo para olhar para Israel. Um dos maiores milagres que aconteceu na história foi Israel virar um país novamente em 14 de maio de 1948. Esse foi um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus, pois a figueira floresceu e o verão já se aproxima. O que é o verão? É o clima, a estação mais quente do ano. O período mais difícil da terra está se aproximando. Não aconteceu, está se aproximando. E aquele que for salvo, nós lemos aqui em Lucas 21, vale a pena ler de novo. O Senhor Jesus está dizendo aqui, meus queridos, olhai por vós.
Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez, coisa que é difícil de acontecer com nós, mas se a gente não cuidar pode acontecer também. E principal, dos cuidados da vida. Meus queridos, é muito importante cuidar dos afazeres da casa? É muito importante resolver teus compromissos? Mas nada é mais importante que a salvação da tua alma, do que o teu tempo com Deus, do que a tua vida cotidiana com o Senhor Jesus Cristo. Nada pode fazer você perder essa comunhão diária com Deus. Se você perder, tudo está perdido, meus queridos. Volte, se você perdeu, volte. Se você perdeu a companhia de Deus, meu querido, você perdeu tudo. Porque você pode ter tudo nessa vida, se você não ter Deus, você não tem nada. E mesmo que você não tenha nada dessa vida, se você ter Ele ao seu lado, no seu coração, dentro de você, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa. É Ele que nós mais precisamos. A gente não entende a tamanha grandeza de Deus. Se a gente entendesse, a gente valorizaria muito mais Ele do que nós valorizamos. Ele é muito grande, Ele é muito especial. A gente não retribui todo o amor que Ele nos deu. Não. Vamos falar a verdade, a gente não retribui. Ele morreu por nós, se despiu da glória, se despiu do céu, largou tudo para morrer, para sofrer por nós. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno. Perceba, os homens, eles gostam e têm a ideia de querer virar governantes. Governantes gostam de... Pelo menos no passado, queriam ser reis. Reis gostariam de ser imperadores. Imperadores queriam ser deuses. Mas o único e verdadeiro Deus, sabe o que ele fez? Sendo Deus, em vez de que os homens querem ser mais altos, né? Mas Deus quis ser pequeno, se tornar igual a um homem. Sentir o que nós sentimos, sofrer o que nós sofremos e tomar o nosso lugar da condenação eterna. Meus queridos, não desprezai tamanha salvação. O sangue do Senhor Jesus fala muito melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus clama muito mais alto: vem a mim, eu estou pronto para te limpar, estou pronto para te santificar, estou pronto para te dar uma nova vida da minha parte, da parte de Deus. Se você quiser e dar ouvido, você comerá o melhor desta terra. Mas você tem que olhar para você. Os pais de família, as pessoas, as esposas do lar, cuidam tanto da casa, cuidam tanto dos filhos, mas mais do que tudo isso que é importante, não estou falando para desfazer isso, tem que fazer, mas mais importante do que tudo é olhar para sua alma. Como está a sua vida com Deus? Você sabe como está, você sabe se está bem ou se está mal, e mesmo se você sabe que está bem, você sabe que pode melhorar. Eu sei que a minha vida com Deus pode melhorar. E eu vou lutar por isso, eu vou querer lutar mais, eu vou lutar com toda a minha força para orar mais nos meus dia a dia, eu vou lutar com toda a minha força para ler mais a palavra, conhecer mais. Missionário, você já não acha que é o bastante? Será que não é coisa demais? Não é, meus queridos. Quanto mais de Deus, melhor. Quanto mais da Bíblia Sagrada dentro de mim, melhor. E assim com você também, meu querido. Quanto mais dedicados a Deus nós formos, melhor para nós mesmos. A nossa vida está em jogo, a nossa salvação, ela foi conquistada por Jesus na cruz, mas ela tem que ser conservada todos os dias por nós. Nós temos que respeitar, valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos salvar, porque aquele dia virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo. É sempre vigiar em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas, o grande desastre que está para vir sobre a terra. Sejais dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aquele que cuida de estar de pé, você acha que já está de pé, pronto para estar lá? Então cuide para que não caia. Mantenha-se firme. Não desista, que nada faça você desistir, nada, nem ninguém faça abandonar esta fé que um dia você foi chamado, porque depois que você abandona o evangelho é muito mais difícil voltar, lembre-se disso. E se há alguém desviado pode confirmar isso que eu estou falando, alguém que foi afastado, é muito mais difícil depois voltar, é muito mais difícil. Cuidado, meu querido, com o que você tiver, com todas as forças que você tiver, empenhe-se em alcançar a herança que te foi proposta. Sabe como? Fazendo como Paulo em Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para o alvo, para a soberana vocação. Aleluia!
esquecendo-me das coisas para trás. Tantas pessoas ficam lembrando do passado. Aquele fulano me fez isso, aquilo outro. Deixa tudo no passado, Deus. Nova vida Deus tem para você. Avance para o alvo, avance para a soberana vocação, para Jesus Cristo. Caminhe em direção ao que Ele quer, a Ele, a sua pessoa, meus queridos. Nós não podemos esquecer o que Deus nos fala. Nós não podemos esquecer tamanho amor que foi demonstrado por nós quando Jesus morreu na cruz. Para terminar, aleluia, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu, que está para vir sobre toda a terra e sobre o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, ou seja, o que é móvel? Tudo que há na terra aqui, tudo pode se mover. Tudo isso há de ficar transtornado. E olha o que ainda nos diz assim: como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Aquilo que não pode ser movido. Se a sua fé não pode ser movida, isso vai permanecer. Se a sua fé não pode ser abalada, então ela vai permanecer. Mas missionário, é fácil, às vezes as lutas abalam a minha fé, mas você tem que cuidar disso. Se você tem visto que a sua fé tem se abalado, cuide dela. Procure escutar mais a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Fortifica a tua fé na verdade. Este foi um grande conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Fortifica a tua fé na verdade. Qual verdade? A palavra. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Pelo que Jesus, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Oh, aleluia! Ele te salvou, mas você tem que reter essa graça maravilhosa. Que doce é o som que salvou tamanhos pecadores que eram nós. Mantenha essa graça, retenha essa graça na sua vida, não perca ela. Pois, como o apóstolo Paulo disse, a gente pode tornar a graça de Cristo vã na nossa vida. Como? Como eu falei para vocês, se nesses 5 anos que eu dediquei minha vida para Deus, se eu desistir agora, no meio do caminho, eu vou ter feito toda a graça de Deus vã na minha vida, toda a bênção, toda a vitória, a salvação, que por anos eu desfrutei, vã. E é tão difícil depois voltar, meus queridos. Quanto maior é uma subida, maior pode ser a queda. Nós sabemos disso, amados. Então cuidai, vigiai por vossa alma, vigiai por vós mesmos. Amém, meus queridos? Retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus está aqui neste momento. A sua presença é real. É real em meu viver, é real em seu viver. Missionário, não estou sentindo nada, mas é real do mesmo jeito. Ele é sempre real, ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Até mesmo se você o abandonou, na verdade você não perdeu a companhia dele. Ele está aí. Ele está aí agora, falando com você. Tentando te trazer de volta, tentando fazer você enxergar que sem ele você nada pode fazer. A vida sem Deus é a vida mais vazia que existe. Há um vazio no coração de todos os homens do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Balada, festa, orgias, libertinagens não podem preencher esse vazio. Busque a Jesus agora. Busque a Ele. Ele está aqui, Ele está aí onde você está, pronto. O pecado bate na porta, mas há alguém muito mais poderoso que o pecado, que também diz: eis que estou à porta e bato. A porta do coração. Qualquer um que abrir esta porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Oremos agora. Senhor nosso Deus, nós queremos cear com o Senhor. Ceia é exemplo de comunhão. Nós queremos ter comunhão com o Senhor. Meu Pai, nós queremos amar-te acima de todas as coisas. Meu Deus, eu como seu servo tentei transmitir aquilo que veio em meu coração da parte do Senhor, para o seu povo, para essas pessoas que estão assistindo essa live, sejam crentes ou não. E meu Deus, eu sei que só o Senhor pode convencê-las que elas precisam, meu Pai, melhorar. Como em Jeremias 7 diz: melhorai os vossos caminhos, melhorai os vossos caminhos. Meu Deus, nós queremos melhorar. Nós sabemos que o nosso caminho, que é Jesus, é perfeito. Mas quando o Senhor disse melhorai os nossos caminhos, é para a gente melhorar como nós caminhamos por esse caminho, como nós vivemos sobre ele. Meu Pai, nós queremos andar
com firmeza. Não, Senhor, meu Deus, bambeando. Não, meu Deus, vacilando. Não, meu Deus, tropeçando. Nós queremos andar firmemente, olhando para Ti, Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Nós queremos, meu Pai, estar prontos para o arrebatamento, não se preparar. Tantos servos seus dizem assim: se prepare para o arrebatamento, mas mais do que preparar, nós temos que viver prontos, meu Deus. Meu Pai, nós não queremos ser como ali em Lucas 21, a partir do verso 34, disse, ser pegos, Senhor, de improviso naquele dia. Queremos estar prontinhos, Jesus, queremos estar com o nosso coração preparado. Aquilo que nós tivemos que ajeitar na nossa vida, aquilo que meu irmão precisa ajeitar, meu Pai, eu oro para que ele ajeite logo, como o Senhor Jesus disse para Judas naquele momento: aquilo que tu tem para fazer, faça depressa. Meu Deus, nós temos pouco tempo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, que venha, beba de graça da água da vida. É o que Apocalipse 22 diz. O Senhor Jesus está nos dizendo hoje: venha, beba de graça. Nós estamos aqui, Deus, para beber de graça da água da vida, da água verdadeira, da água que faz fonte dentro de nós, fonte para a vida eterna. A água que em João 4 o Senhor Jesus disse que quem beber dela nunca mais terá sede. Ah, Senhor, preenche o vazio do coração das pessoas que estão me escutando, que não te conhecem ainda. E há muitos, meu Deus, que mesmo dentro da igreja sente vazio ainda dentro da sua alma. Aqueles que não têm e sabem que tem o Senhor dentro de si, que eles possam perseverar, que mantenham-se firmes. Ajuda eles na caminhada, meu Pai. Não deixe eles desanimar nem vacilar na fé. Não deixe, meu Deus, eles se desviar do caminho. Nós sabemos, meu Pai, que as grandes pedras não nos fazem tropeçar, são pequenas pedras. E como em Cantares está escrito, as pequenas raposinhas incendeiam toda uma vinha. Raposinha do pecado, raposinha da tentação, raposinha do prazer indevido. Meu Deus, nos livra disso. Nos livra, meu Pai, nos ajude a manter-nos firmes até o fim. Ao dia em que o Senhor há de tocar o clarim das trombetas e nós venhamos a ser elevados, a encontrar o Senhor nos ares, como 2 Tessalonicenses 4:17 nos fala. Nós queremos isso. 1 Tessalonicenses 4:17 nos fala. Queremos nos encontrar contigo, Jesus. Nos livra, Senhor, de ficar distraídos demais com cuidados da vida e não nos ligarmos tanto com a oração, com o amor a Ti, com a vida, com a piedade. Pois grande é o mistério da piedade, e a piedade tem grande proveito. A piedade maior não é aquela que é feita pelo próximo, mas sim a nossa. A piedade pela nossa própria alma imortal, vinda de Ti, ó Deus. Queremos manter-nos fiel. Nos ajude, Pai. Ajude esta pessoa que está assistindo essa live. Eu, como seu servo, ministro a bênção, a sua graça, o seu poder sobre a vida de cada um que está assistindo e que vai assistir esta live. Que a bênção, que a força, que o Espírito Santo de Deus que está em mim, o Espírito de Deus que está sobre mim, que me ungiu para pregar o Evangelho, como está escrito em Isaías 61, toque em cada um dos meus irmãos. Toque, meu Deus, por mais que eles não sintam nada, que o seu toque venha, meu Pai. Que eles, meu Deus, estejam mais fortes, mais firmes, que é esta palavra. O importante não é o sentir, o importante é o crer. Crer é a firme certeza da coisa que não se vê, mas que se espera em Deus. A convicção, meu Deus, que eles tenham convicção em seu coração, convicção da salvação, convicção que são nova criatura em Cristo, para que possam viver em novidade de vida, em tudo novo, na vida nova, à luz da sua palavra, meu Deus, que tem para eles. Eu oro isso e agradeço ao Senhor por tais bênçãos e graças na vida de meus irmãos, na minha vida, meu Pai. Isso não para a nossa glória, mas para a sua glória, no nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Quem crê, diga amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Amanhã nós temos outra live. Volte neste mesmo horário, uma hora. Nós sabemos que Deus tem grandes coisas. Vamos ver se
se Deus permitir, a live será um pouquinho mais curta para os irmãos poderem apreciar melhor, vê-la por completo. Nós vamos fazer, já fica anunciado para quem está vendo a live, nós vamos fazer shortzinhos das lives, vamos fazer pequenos pedaços, vai ser muito bom isso. Os irmãos que estão muito apressados, eu sei que há trabalho, há serviço, mas Deus abençoe de todos vocês. É importante nós meditarmos na palavra, não por causa que eu estou aqui ministrando não, mas porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra entre a alma e o espírito, pode fazer divisão entre juntas e medulas e é apta para discernir a mente e o coração dos homens. Isso nos diz Hebreus 4:16, que eu me lembro. Deus abençoe a todos vós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do Senhor Jesus e do missionário Samuel. Deus abençoe a todos vocês. Sinta-se amado, abraçado. Sinta essa palavra não como algo de motivo de entristecer-se. Pelo contrário, motivo de ficar feliz que Deus está aqui nos anunciando o bem, o certo e o que há de se cumprir em vossas vidas. Deus abençoe a cada um, hoje e amanhã, para todos sempre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.